Tudo começa do lado de fora, com olhos voltados para o interior. De acordo com o destino, este menino está prestes a vivenciar um outro mundo. Um encontro incrível transformará sua vida para sempre. You're not afraid of a woman who has never seen the sun since you were born. Saindo do anonimato, Philip Pirrip realiza uma jornada épica às camadas mais altas da sociedade. Durante esta trajetória, ele vivencia a dor da paixão pela pessoa errada. O prazer da realização de sonhos. E a conscientização de que, independente do quanto se avance na vida, não se foge ao passado. Enquanto o menino vivencia aquilo que a vida lhe traz, não é difícil imaginar o que faríamos em seu lugar. Todos nós já estivemos lá, no limiar do destino, esperando o que o futuro nos revela. Grandes livros. Todos nós iniciamos nossa jornada cheios de esperança. Talvez por isso, tantas pessoas interpretem esse 13º romance de Charles Dickens sob um prisma pessoal. So much of Great Expectations that feels like it's, to me, the story of my life. You know, I have no idea why I am where I am. Desde a sua publicação em 1860, gerações se identificam com o pobre menino inglês que saiu do anonimato devido a uma virada da sorte. Grandes Esperanças foi escrito no final da vida de Charles Dickens. Cheio de fortes insights, o livro possibilita inúmeras interpretações. Acho que o fascínio da história está na dificuldade e no esforço de um órfão em encontrar figuras paternas. É sobre a ascensão social da pobreza, riqueza e vontade que todos nós temos em subir na vida. Grandes Esperanças fala sobre a corrupção e o fascínio da classe social britânica. Dickens contou a história de um filho de ferreiro que ascende da classe trabalhadora para uma vida de prazeres. Seria como colocar um espelho em frente da sociedade vitoriana e perguntar: o que é ser um cavalheiro? Várias pessoas foram introduzidas a Grandes Esperanças, não só através do livro, mas também através de vários filmes. Cineastas do mundo inteiro admiraram como Dickens era habilidoso ao trabalhar a narrativa, passando do cômico ao dramático. Mesmo antes do cinema existir, Dickens dava vida à narrativa através de descrições detalhadas. Rodando, ação! A versão mais recente de Hollywood é uma adaptação da história aos dias de hoje. Penso que Grandes Esperanças é essencial ao espírito humano. É a história do amadurecimento, passando por todas as fases e finalmente descobrindo quem você realmente é. A busca começa cerca de 1830, na véspera de Natal, quando Philip Pirrip, conhecido como Pip, visita o túmulo dos seus pais. Keep still, you little devil, or I'll cut your throat. No, sir, no. Pip encontra um presidiário que escapou da prisão de um navio ancorado perto da costa. Acorrentado e desesperadamente faminto,
O prisioneiro ameaça Pip de coisas horríveis caso o menino não volte, com comida e uma lima para cortar as correntes. Yes, sir. And never dare to say a word of having seen such a person as me. No, sir. If you do, your heart and liver will be tore out and roasted. There's something sort of gothic and horror story about it. The ghost story, the figure cast in darkness, the sense of what would frighten the hell out of a little boy is sort of all through his work. I think I was 14 when I read Great Expectations. It set a truly impossible but a very lovable standard for writing. John Irving, o autor de O Mundo Segundo Garp e vários outros livros, diz que Grandes Esperanças foi o livro que o inspirou a ser escritor. You see, it's mainly those characters. They walked out of those pages and into common life, the way so few things in modern or contemporary literature have walked out of themselves and into real life. O autor de Grandes Esperanças era um personagem incrível, um homem exuberante, intensamente teatral, cujos romances que retratam a vida nas ruas e as questões sociais da época o tornaram o autor favorito da Grã-Bretanha depois de Shakespeare. Você tem que pensar numa espécie de combinação de um político muito popular, uma estrela famosa, um grande artista. Tudo isso numa única pessoa. Ainda hoje, Charles Dickens é uma figura popular, sendo lido por milhares de pessoas. Seu nome ainda nos remete aos altos e baixos da existência humana, mesmo há mais de um século após sua morte. Com 8 anos de idade, assustado com o que viu no cemitério, Pip corre para a casa de encontro a outro pesadelo, sua irmã. A senhora Joe se orgulha em criar Pip severamente e lhe ensina a ser grato pelo fato de estar vivo. A única bênção na sua vida é o padrasto Joe Gargery. O afável ferreiro é o único amigo real de Pip, cuja infância é cheia de temores e segredos. O que seus admiradores não sabiam é que, assim como Pip, Charles Dickens tivera parte da sua infância também sofrida. Nascido em 1812, cresceu perto da região pantanosa de Kent, cenário do início de Grandes Esperanças. Navios com prisões, assim como o do fugitivo do livro, eram comumente vistos no rio Tâmisa, cheios de prisioneiros que deveriam ser levados à Austrália. O vilarejo onde Pip morava foi elaborado a partir do local onde Dickens passou sua infância, em Rochester, cidade que esqueceu seu filho predileto. Estas imagens foram as primeiras que excitaram a imaginação de Charles Dickens. Ele admirava as casas elegantes da aristocracia, sentimento que era encorajado por seu pai, um funcionário da Marinha Real. Ele sonhava com um grande futuro. Seu pai era um homem de otimismo ilimitado, cuja vida ultrapassava seu poder econômico. Ele adorava dar festas e manter as aparências e não se incomodava com o saldo bancário. Em 1822, quando John Dickens foi transferido para Londres, seus gastos excessivos tiveram sérias consequências. Apesar de penhorar todos os livros e a mobília, ele foi preso devido a uma dívida de $40 e mandado para a famosa prisão de Marshalsea. O que sobrou da prisão Marshalsea foi este muro. Foi aqui que seu pai esteve quando Dickens tinha 12 anos. Preso por dívidas, ele arrastou consigo a maioria da família que vivia aqui dentro. Exceto Charles. Ele foi trabalhar numa fábrica de graxa para sapatos, infestada de ratos, às margens do Tâmisa, ganhando uma ninharia. Ele aprendeu a se defender sozinho, passando pelas favelas pobres e pelos bairros mais ricos de Londres, já que todos os finais de semana cruzava a cidade de carona para visitar sua família. Ele não via saída. Ele se achava um cavalheiro e de repente se transformou em um trabalhador braçal com sua família na prisão. 4 meses após sua prisão, John Dickens recebeu uma pequena herança e saiu de Marshalsea. Charles voltou para a escola, até que a próxima crise financeira do pai o forçasse a voltar ao trabalho aos 15 anos. Desta vez, trabalhou escrevendo.
começou a fazer seu nome, o que aconteceu quase que instantaneamente, ao relatar as atividades do parlamento para o Daily Press. Dickens era extremamente competitivo e se esforçava em ser o melhor em tudo. Autodidata em estenografia, tornou-se um dos repórteres jovens mais célebres. Creio que foi Lord John Russell que proferiu um grande discurso na Casa dos Comuns. O jovem Dickens foi o indicado para fazer o registro, pois ele seria extremamente preciso. E ele se torna um repórter famoso. Para Dickens, ser repórter não era suficiente. Inspirado pelas longas caminhadas noturnas por Londres, ele começou a escrever sobre a vida nas ruas. No outono de 1833, o jovem autor deixou seu primeiro manuscrito numa caixa de correios da Fleet Street. Ele usava o nome Boz como pseudônimo. Consideraríamos Sketches by Boz como esboços literários sobre as mudanças na vida da cidade. Seu primeiro livro, The Pickwick Papers, foi publicado quando Dickens tinha apenas 24 anos. No mesmo ano, casou-se com Catherine Hogarth, filha de um editor de jornal, e assistiu ao coroamento da Rainha Vitória no ano seguinte. Este era o alvorecer da era vitoriana e Charles Dickens seria o seu cronista mais popular. Ele enterrou o seu passado ao galgar os degraus da sociedade. Nem mesmo contou aos seus 10 filhos sobre o período sofrido vivenciado na fábrica de graxa, experiência que jamais esqueceu. Numa carta publicada após sua morte, ele havia escrito: Não há palavras para expressar a angústia que senti quando minhas únicas esperanças em me tornar um homem culto e distinto se desmoronaram. Mesmo agora, apesar de ser um homem famoso, querido e feliz, volto àquela época infeliz da minha vida, em meus sonhos. Ele passaria o resto de sua vida tentando se libertar da miséria do passado através da sua arte, escolhendo como tema crianças abandonadas, segredos profundos e fugas ousadas. Pip retorna ao cemitério com uma lima e comida da despensa que tirou da loja de Joe. Ele proporciona uma ceia de Natal necessária a um fugitivo faminto. I said I'm glad you enjoy it. Thank you, boy. I do. O prisioneiro foi recapturado na mesma noite, mas entendendo que Pip fez tudo em segredo, devolve-lhe o favor. I wish to say something respecting this escape. It may prevent some persons laying under suspicion along me. What is it? I took some food from the blacksmith near the village. I'm sorry to say I've eat your pie. We don't know what you've done, but we wouldn't have you starved to death for it, poor miserable fellow creature, would us, Pip? Give way, you. Com esta frase, Dickens deixou seus leitores esperando uma semana para saber o que aconteceria depois. O livro Grandes Esperanças foi publicado pela primeira vez como um seriado de 36 capítulos na sua própria revista, All the Year Round. Foi um sucesso instantâneo, vendendo 100 mil cópias por semana. Dickens já se tornara famoso quando escreveu Grandes Esperanças e sabia o que o público queria. Todos os seus romances foram transformados em seriados, o que lhe permitia a arte da improvisação. Se os leitores não gostassem de um determinado capítulo, Dickens poderia mudar o enredo nos capítulos seguintes. A alta sociedade considerava injusta sua crítica ao sistema de classes e a crueldade das escolas internas inglesas. Mesmo assim, não deixavam de acompanhar Grandes Esperanças através dos capítulos subsequentes. Numa época em que não havia cinema nem televisão, as aventuras de Pip e o julgamento de Little Nell, a heroína de Dickens, foram novelas que uniram os falantes de língua inglesa. Quando o navio que trazia o recente fascículo de Old Curiosity Shop chegava a Nova York, havia uma multidão no cais, perguntando às pessoas a bordo, antes mesmo do navio atracar: "A jovem Nell morreu?" Este era um impacto que Dickens causava. Tal impacto estendeu-se além do público em geral e atingiu os escritores. Tolstói tinha um retrato de Dickens na parede do seu estúdio.
Dostoiévski o lia enquanto estava na prisão. Mais tarde, Bernard Shaw o considerou como uma grande influência literária e George Orwell ficou tão impressionado com o processo criativo de Dickens que disse: "Isto não são apenas livros, é um mundo." What I most admire about Charles Dickens is the sheer tenacity of him, the sheer, how he writes these stories after stories and the bigness and the grandness of the stories and yet he takes his time and all the small details are there. Quando ele descreve o interior de uma charrete, você sabe sobre a palha no chão, sobre o estofado de couro, o cheiro do cavalo e até do condutor, que geralmente ainda não se banhara, e até mesmo informações sobre o passageiro anterior. Se é possível perceber odores ao ler-se um livro, você o consegue com Charles Dickens. Poucos escritores conseguiram transmitir imagens, sons ou cheiros da vida como Dickens o fez. Ele escreveu movido pelo coração e a imaginação de seus leitores o seguia por onde quer que fosse. A prisão ocupa um lugar central no imaginário de Dickens. Aparece repetidamente em seus livros. Por exemplo, Mr. Pickwick é preso na esquadra. Fagin termina seus dias na prisão de Newgate. Little Dorrit é um romance sobre prisão em várias formas. E, naturalmente, Grandes Esperanças é um romance também centrado em uma prisão num navio. Além das prisões externas, há também o que se denominou de prisão mental. Pip passa a conhecer um outro tipo de prisão quando o convidam para brincar na casa de Miss Havisham, uma eremita rica que havia se isolado do mundo. Este é o seu primeiro encontro com alguém de uma classe social mais alta. E isto mudaria sua vida. In an armchair sat the strangest lady I've ever seen, or shall ever see. She was dressed in rich materials, with a long white veil and bridal flowers in her hair. But her hair was white. Everything which ought to be white had lost its luster and was faded and yellow. The bride had withered like the flowers and had no brightness left, but the brightness of her sunken eyes. Miss Havisham conduz Pip a uma outra sala e lhe mostra uma mesa coberta de poeira, onde as aranhas vinham tranquilamente tecendo as suas teias há anos. Looked as if a feast had been in preparation, when the house and the clocks all stopped together. Do you know what that is? A bride cake. Mine. Dickens, na verdade, nos está mostrando como o purgatório individual pode ser transportado para um cenário. Há muitas pessoas cuja vida emocional é como a de Miss Havisham, sem os adereços do bolo de casamento petrificado, cheio de teias de aranha. Feridas que nunca cicatrizaram, contas para acertar, e essas pessoas maldizem a vida por terem sido maltratadas por ela. Desde que Dickens imaginou essa aparição fantástica, Miss Havisham tem sido interpretada de muitas maneiras diferentes, como destruidora cheia de autocompaixão, uma vítima, uma bruxa malvada e uma mulher maluca. Anne Bancroft foi a última atriz a encenar a ameaçadora Miss Havisham e a primeira a trocar o vestido de noiva por um guarda-roupa totalmente novo. Seu diretor, Alfonso Cuarón, leu Grandes Esperanças quando era adolescente no México. Ele atualizou o clássico de Dickens, escolhendo Ethan Hawke para representar Pip e Gwyneth Paltrow como Stella, a pupila de Miss Havisham. Acho que o livro Grandes Esperanças é próprio a qualquer adaptação ou lugar. Dickens desmascara as personagens e revela o seu verdadeiro âmago. My heart. It's broken. Can you feel it? Can you tell?
Your heart. Broken. Como Pip descobrirá, Miss Havisham se decepcionou há muito tempo, quando uma figura oculta a abandonou no dia do casamento. Stella, come here. Cheia de obsessão e amargor, Miss Havisham cria Stella para ser uma arma a fim de se vingar dos homens. Your own. One day, my dear. Infelizmente para Pip, esta vingança estava para começar. What coarse hands you have. I had never thought of being ashamed of my hands before, but I began to consider them a very indifferent pair. Cry, why don't you? Her contempt for me was so strong that it became infectious, and I caught it. Se meu sentimento de inferioridade fosse poderoso e ela fosse tudo o que eu quisesse, eu lhe diria: sim, sou assim, mas vou melhorar, se puder arrancar um sorriso seu. Sem qualquer surpresa, Stella vence o jogo e com ele o imortal coração de Pip. Ele está completamente abalado. Miss Havisham o convida para um jogo novo na semana seguinte. I remember when I told my father that I was doing this book, he's like, great expectations. You know, when I told him that I was making a movie out of this, he said, great expectations. You may kiss me if you like. Out of Stella, right? Yeah. Oh, I loved her. Now you ought to go home. She's the quintessential tease. Durante os próximos anos, à medida em que Pip se torna um visitante frequente da casa de Miss Havisham, ele começa a perceber o seu futuro de outra forma. Se antes queria ser um ferreiro como Joe, agora sonha em se tornar um cavalheiro. Após 4 anos trabalhando como aprendiz de Joe, Pip tem a sua primeira chance de subir na vida, quando Jaggers, um advogado, aparece na oficina. My communication to him is that he has great expectations. Ele anuncia que Pip vai receber uma pequena fortuna de um benfeitor que deseja permanecer anônimo. You will need some new clothes. They should not be working clothes. Pip supõe que Miss Havisham foi quem o salvou da vida enfadonha. Grandes esperanças surgem em sua mente, tão logo coloca o terno novo. Pip se despede de Joe e parte para uma nova vida na cidade grande. Londres, a cidade que Charles Dickens chama de sua lanterna mágica, é o personagem mais importante e o único. Logo após a técnica da fotografia ter sido desenvolvida em 1839, fotos do famoso nevoeiro londrino começaram a surgir, tal qual Dickens descrevera. A Revolução Industrial já havia começado. Ele viu a diligência dar lugar à ferrovia e gravou os barulhos de todos os veículos que se misturavam formando um todo, como o barulho de água corrente. Ele escreveu que era um lugar onde a vida e a morte caminhavam de mãos dadas, e a riqueza e a pobreza estavam lado a lado. Como um dos poucos que transcendeu as barreiras de classe social, este cavalheiro foi um elo entre as classes superior e baixa. Ao mesmo tempo em que participava do passatempo dos ricos, também exercia sua influência para abrigar milhares de mulheres levadas à prostituição como alternativa de sobrevivência. Era contra a pena de morte para crimes pequenos, como falsificação, e dizia que as crianças abandonadas analfabetas se tornariam criminosos, levando a cidade à decadência. Mesmo quando jantava com a realeza, ele fazia comentários irônicos sobre: a humanidade continuará apodrecendo por punhados de carvão, enquanto os donos das minas de carvão insistirem em afirmar que não há desconforto algum no trabalho. Com os trabalhadores cantando, dançando e se divertindo, é bom que trabalhem abaixo da superfície da terra, ou a sociedade ficaria surda com seus gritos de alegria.
Com uma mortalidade infantil tão alta, a vida média de um trabalhador era de 22 anos. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial formava uma classe média nova. Comerciantes muito bem-sucedidos desafiaram o antigo preceito que os cavalheiros tinham que ser bem-nascidos e alguns tentaram comprar a sua entrada para a classe superior. Dickens já havia passado por tudo isto quando trouxe Pip para Londres, cheio de grandes expectativas. Ele possuía um princípio imaginativo que eu chamaria de economia da imaginação. Ele não imaginaria algo se pudesse encontrá-lo na vida real. No entanto, em Grandes Esperanças, ele usa muitas locações reais, e esta é uma delas, Barnard's Inn, onde Pip se hospeda com Herb Pocket, assim que chega a Londres. Dickens morava exatamente do outro lado da cidade, e colocar Pip ali é como um tributo ao seu próprio passado. Herbert. Yes, my dear Pip. As I've been brought up a blacksmith, I take it as a great kindness if you'd give me a hint when I go wrong in my manners. With pleasure, though. I should guess you need very few hints. Thank you very much. Now, please tell me more of Miss Havisham. Ah, yes, Miss Havisham. But let me introduce the topic by pointing out that in London it's not the custom to put the knife in the mouth, for fear of accidents. It's scarcely worth mentioning, only it's as well to do as other people do. Encontramos em Grandes Esperanças a valorização daquele que não trabalha, o membro da classe dominante que se diverte. Ele é o prestígio desejado por todos. Aquele que não contribui e não valoriza a sociedade, aquele que é a pura aristocracia. Naturalmente, esse valor insidioso contagia Pip. Congratulations on your show. Hoje, Pip chega em Nova York querendo ser um artista. Em pouco tempo será fisgado como um dos artigos mais desejáveis no mercado norte-americano. Hoje em dia, não é tanto a noção de classe, que já não existe mais. É uma questão de dinheiro. In this movie, it's kind of like he's given his dreams. Ben, good to see you. In the same way that it might have been a lower class, blacksmith's dream to be a gentleman in London. A blue-collar fisherman out in Florida. Like, oh, yeah, I'd love to be famous. Congratulations on your success. My God, you're everywhere. I saw you spray to Anton Lafarge. Yes, be extremely nice to Anton, Finn. He has a lot of empty wall space. No princípio, quando ele seguia a sua própria natureza, ele desejava ser um verdadeiro artista. Agora ele quer ser um artista famoso, a fim de conquistar Stella. There you are. Hey, I need to talk to you. We gotta go. We're ridiculously late. We just got here. O Pip original não queria fama, mas queria ser aceito como cavalheiro. Ao longo do caminho, se transforma num snob. Quando sabe que Joe planeja visitá-lo, ele confessa: If I could have kept him away by paying money, I certainly would have paid. Joe. How are you, Joe? It's one of the pivotal moments of the story is when Pip turns on Joe. When he's not, it lets you know what's happened to him and how kind of vapid he's become. Pip, dear old chap, you've growed and you've swelled and you gentlefolk has to be sure you're an honor to your king and country. And you, This man, a blacksmith. Este ferreiro, a quem ele ama como pai, não possui o nível social que Pip acredita que deveria ter. A presença do ferreiro lhe constrange. E, assim, Pip deixa de ser um bom filho para ele. Will you take tea or coffee, Mr. Gargery? Agora que Pip se considera superior, ele não se sente ligado a Joe. Antes de sair, Joe aborda a situação com simples dignidade. Oh, no, Pip, old chap. You and me is not two figures to be together in London. I'm wrong in these clothes, Pip. I'm wrong out of the forge and out of the kitchen, off the marshes. But, Joe... You won't find half so much fault with me if you think of me as Joe the blacksmith. And so, God bless you, dear old Pip, old chap. God bless you. As grandes esperanças de Pip fizeram com que ele perdesse Joe. Ele não percebe, pois está ocupado cortejando Stella, que não se interessa pela conquista. Pip não desiste.
Quando ele sabe que ela planeja se casar com um jovem aristocrata, pedante, ele resolve abrir seu coração. Você é parte da minha existência, parte do meu ser. Você está em cada verso de tudo que leio. No vento, nos bosques, no mar e nas ruas. As pedras usadas na construção de Londres não são mais reais ou impossíveis de serem movidas por suas mãos do que toda a influência sobre mim, do que a realidade da sua presença. Até o último instante da minha vida, você será parte do meu ser. Parte do que há de bom em mim. Parte do mal. A força de grandes esperanças e talvez até um toque sexual está na história de um homem que se apaixona perdidamente por uma mulher que não pode ter. A mesma força narrativa é encontrada em 2 outros livros, A História de Duas Cidades e Our Mutual Friends. A obsessão de Pip por Stella reflete uma passagem dolorosa da vida de Charles Dickens. 2 anos antes de escrever Grandes Esperanças, ele abandonou Catherine repentinamente, sua mulher de 22 anos. Sua narrativa retrata o que é sentir saudades da única amiga e companheira que perdeu na vida. Eu penso que ele deveria estar realmente confuso. E, justamente neste momento, uma jovem mulher, uma atriz, entra em sua vida. Ellen Ternan, uma menina de 17 anos, foi uma das muitas aspirantes a atrizes que ele encontrou enquanto perseguia sua paixão pelo teatro. Dickens produziu, dirigiu e atuou em inúmeras peças de teatro amador, incluindo The Frozen Deep, onde conheceu Ellen em 1858. Os boatos que se espalharam sobre esta relação enfureceram Dickens. Ele os negou num artigo de primeira página dirigido aos seus leitores. A jovem em questão é tão inocente e pura quanto minhas próprias queridas filhas. Eu declaro muito solenemente que todos estes recentes rumores são abominavelmente falsos. De fato, Dickens manteve uma relação secreta com Ellen até morrer. O divórcio era socialmente inaceitável na Inglaterra da era vitoriana. Muitos especularam se a relação com Ellen teria preenchido suas expectativas. A verdade provavelmente se esconde na sua ficção. Acredita-se que Ellen reagia friamente às suas paixões. Estudiosos dizem que o nome Stella sugere um jogo com o nome Ellen. A busca de Pip pelo autoconhecimento revela a viagem emocional do autor durante o trajeto. Grandes Esperanças foi considerado o livro mais honesto que Dickens já escreveu. E o seu herói, em carne e osso, está prestes a ficar cara a cara com seus demônios. Desejando por Stella numa noite tempestuosa, Pip é surpreendido por um visitante. Para seu horror, reconhece o condenado que havia encontrado no cemitério. Ele se apresenta como Abel Magwitch, o benfeitor secreto de Pip. Pip não gostou nada desta novidade. There's something so common about Pip that there are things about him that we recognize, too bluntly, too plainly about ourselves, and so that when his benefactor turns out to be this outrageous convict, that's not just a pretty good story, but I think we relish it because of how much Pip deserves it, because of how much he's really got coming. Pip thinks Havisham is, grooming him to be Estella's husband, and so to find out that it's just this freak, I think is pretty devastating. Magwitch prosperou como um criador de ovelhas na Austrália, mas nunca se esqueceu do filho do ferreiro que o alimentou no pântano. Ele estava decidido a usar o seu dinheiro para fazer de Pip um cavalheiro. Este é seu tema favorito, o fato de Magwitch ter se lembrado de Pip como o único capaz de um gesto de bondade num mundo cruel. Um homem mau pode tornar-se bom. Arthur Miller nos diz que somos todos culpados. Tennessee Williams nos diz que somos todos adoráveis marginais. E Dickens nos diz que somos todos anjos decaídos no caminho de volta ao lar.
Mesmo achando que as raízes da sociedade estavam podres, Dickens jamais perdeu a fé nos seres humanos como indivíduos. Muito embora Pip tenha sido reprovado em todos os testes de caráter a que foi submetido, a sua história ainda não acabou. Abalado pela identidade do seu benfeitor, Pip começa a olhar com mais cuidado para si mesmo. His expectations for himself have been largely false. They've been based on a kind of illusion, and he has to sort of pull himself together and assess that he is less than he thought he was, and less than he hoped he could be. Pip volta à casa da Miss Havisham, local onde nasceram muitas de suas ilusões. Ali, ele finalmente entende que não passou de uma peça no jogo cruel da velha mulher. Ao sair, Pip ouve um grito terrível. Ele volta correndo escada acima e encontra o vestido de noiva da Sra. Havisham em chamas. O fogo aumenta. Pip tenta salvá-la, mas é muito tarde. Neste ponto da trama, o gosto melodramático de Dickens toma conta do enredo como um tipo de vingança. O maior inimigo de Magwitch é visto em Londres. Enquanto Pip e Herbert tentam remar levando Magwitch pelo Thames acima, a realidade começa a tomar corpo na mente de Pip. O velho trapaceiro que persegue Magwitch é a mesma pessoa que abandonou Miss Havisham no altar. Num outro momento de virada do enredo, Dickens revela que Magwitch é o pai desaparecido de Stella. No momento em que estão quase entrando no navio em direção à liberdade, a polícia chega. You have an escaped convict there. That's the man in the stern. Através do seu enredo melodramático, Dickens está tentando nos mostrar como o veneno da diferença de classes, a injustiça e divisão entre as pessoas é perniciosa e passa de geração a geração. Magwitch é condenado à morte e sua fortuna é confiscada pela coroa. Tudo isto leva Pip a outra encruzilhada. Ele compreende que a vida é mais do que o status social e acompanha o seu benfeitor durante os seus últimos dias na enfermaria da prisão. Creio que ao reconhecer quem Magwitch realmente é, ao lidar com a repulsa e assumir seu senso real de gratidão, Pip, sem perceber, está sendo mais cavalheiro do que foi em sua pretensão social. Não há nada mais nobre que a sua proteção a este humilde criminoso. Com o colapso de todas as suas grandes expectativas, Pip sucumbe. Joe o salva da maldita prisão por débitos. E, por fim, ele recomeça. Transforma-se num homem de negócios relativamente bem-sucedido e olha para o passado com uma nova compreensão e aceitação de quem ele é. Ao final da sua vida, Charles Dickens resolve aventurar-se pelo mundo, dramatizando seu trabalho através de leituras. The first reading he gave to working men was 3 hours long. Now imagine today an audience of largely sort of uneducated people in an uncomfortable building listening to anybody read a story for 3.5 hours. Sua turnê triunfal pelos Estados Unidos foi bem diferente da primeira visita que havia feito, quando ainda moço. Dickens conheceu o que havia de melhor e pior dos Estados Unidos. Quando se apresentou num hotel em Nova York, era normal os homens mascarem fumo e cuspirem no chão. Ele pensou que o piso estava coberto de ostras abertas. Em 1842, o esplendor natural das cataratas do Niágara encheu Dickens de admiração por estar perto do Criador. Mas ele achou o espetáculo da escravidão tão revoltante que abreviou a sua viagem. Voltou para casa e escreveu uma crítica contundente sobre os costumes e a moral dos norte-americanos.
Quando retornou aos Estados Unidos em 1868, encontrou um país que, por ter atravessado uma guerra civil e o assassinato de um presidente, estava transformado. Era recebido como um convidado de honra em todos os lugares. Em Nova York, as pessoas enfrentaram a neve para comprar entradas para sua apresentação. Ao término da sua dramatização, apresentada em março de 1870, Dickens disse as seguintes palavras: Destas luzes faiscantes, eu desvaneço uma vez mais, e para sempre dizendo adeus, com carinho, respeito e gratidão. Ele viveu aqui os seus últimos anos em Gad's Hill Place, perto do local dos seus temores de infância em Rochester. 10 anos depois de ter escrito Grandes Esperanças, Dickens trabalhou intensamente no manuscrito de The Mystery of Edwin Drood. Ele morreu em 9 de junho de 1870, deixando seu último mistério sem solução. Ele escreveu cartas em seu escritório e foi jantar. Sentiu-se mal. E então perceberam que ele havia tido um derrame. Morreu ali mesmo, no sofá da sala de jantar, inconsciente, no dia seguinte. Dickens não viveu o suficiente para assistir à abolição da prisão dos devedores na Grã-Bretanha. Quando foram extintas, foi dito que se a brutalidade de certos espetáculos, como o enforcamento público e a prisão por débito, desapareceram da vida britânica, e que se os filhos dos pobres são tratados com algum respeito e bondade, parte disto deve-se ao trabalho de Charles Dickens. Hoje em dia, o trabalho de Charles Dickens está bem vivo na internet. Estou lendo um arquivo que vem de Michigan, mas o arquivo de Portsmouth está no Japão. Aqui está a foto da casa onde nasceu Dickens, enviada desde o Japão. O projeto Dickens promove o estudo e o deleite ao ler Dickens. Cada vez mais pessoas estão conhecendo o projeto Dickens através da internet e eles me ligam para agradecer. Eles dizem, que bom, eu pensava que era o único no mundo que adora Dickens. Eu me volto para ele nos momentos de dúvida, como uma Bíblia. É muito bom dizer, que bom que você nos encontrou. Você está em nossa mala direta e é para o resto da vida. O gênio ímpar de Charles Dickens continua a atingir os leitores e a inspirar novos escritores. Até John Irving não leu todos os seus trabalhos. Está poupando Our Mutual Friend para um dia de chuva. I just always thought it would be nice to have one unread Dickens book to turn to, because it's meant so much to me to read the ones I've loved. Great Expectations was the first book I read with that kind of lingering enjoyment, which the further you get into a novel, compels you to slow down. I was disappointed in advance of finishing it. Acontece que ainda tem um pouquinho mais da história de Pip. 11 anos se passaram e Pip retornou à velha mansão. Incrível, Stella também estava lá. Stella. Nos filmes, Pip e Stella vivem felizes para sempre. Mas, de fato, Dickens teve dificuldade para terminar o livro. Escreveu 2 finais diferentes, e esse não é um deles. The ending that Dickens had originally intended was a very, you could say, cynical ending, but you could also say just much more honest. You know, he in the original ending, he just kind of sees her pass by on the street, and, you know, is taken back by her, and she looked different and more, you know, like some bad things had gone down in her life. Estou muito mudada, eu sei, mas pensei que você gostaria de cumprimentar-me, Pip. E em sua voz, em seu rosto, em seu toque, percebi que o sofrimento lhe foi mais forte que o ensinamento de Miss Havisham. E fez seu coração perceber o que o meu costumava ser.
Muito bem. Era assim como o romance terminava. Mas Bulwer Lytton, também romancista muito popular e amigo de Dickens, lhe disse: não pode terminar assim. As pessoas não vão suportar. Assim, Charles Dickens, mais uma vez, pegou a caneta e deu a Grandes Esperanças um final aberto, que pode ser interpretado de várias maneiras. I took her hand in mine and we went out of the ruined place, and as the morning mists had risen long ago, when I first left the forge, so the evening mists were rising now, and in all the broad expanse of tranquil light they showed to me, I saw no shadow of another parting from her. Now that sounds like a love story, doesn't it? You know, I mean, it ends, but to be honest, I think it's a cheap ploy to make the reader happy. I saw no shadow of another parting from her. Well, you can take that 100 ways. You know, you can look at Pip and say, well, he didn't see a lot of things coming. You know, I mean, he didn't realize that Miss Havisham was having him on, was setting him up. So we could look at that ending sort of cynically or as modernly as we'd like to, and say that, well, here's Pip just deluding himself yet again. But I don't see it that way. He loves this girl from the moment she begins to abuse him, and he still loves her. That's who he is. Enquanto Pip e Stella deixam as ruínas do passado, talvez seja possível que caminhem para um final feliz. Talvez não. Só uma coisa é certa. Em Dickens, assim como na vida, o futuro raramente é como esperamos.